Antes de tudo, gostaria de compartilhar que este projeto nasceu da minha necessidade pessoal de ler este livro, aliada à falta de tempo para fazê-lo da forma tradicional. Diante disso, pensei, por que não aproveitar os recursos que temos à disposição? Optei por dividir o conteúdo em capítulos, pois um vídeo único com todo o material seria extenso demais. Tomei também a liberdade de utilizar uma voz feminina na narração, como uma forma singela de homenagear a memória da autora. Assim, o canal Equipando Santos tem a alegria de apresentar a leitura do livro Libertando-se de Prisões Espirituais, de Neuza Itioca, publicado pela editora Amar, em sua segunda edição, lançada em julho de 2016. Introdução. O chamado para abrir prisões espirituais. Em minhas leituras e pesquisas, li 2 livros de John e Paula Sandford, que se acham entre os mais completos e abrangentes livros sobre a transformação do homem interior. A Transformação do Homem Interior, The Transformation of Inner Man, e A Cura do Espírito Ferido, The Healing of Wounded Spirit. Num dos capítulos desse segundo livro, deparei-me com uma abordagem sobre prisão espiritual. À medida que ia lendo, eu me impressionava com tudo o que era apresentado naquele capítulo, e em meu espírito tudo se confirmava. Mas eu ainda não sabia o que fazer com as informações que estava adquirindo com aquela leitura sobre prisão espiritual. Deus, porém, é fiel. Intrigada com os fatos apresentados, eu perguntava a mim mesma como aplicar no ministério de libertação aquilo que o Espírito estava me revelando sobre prisão espiritual. Fui então tocada por 2 circunstâncias, ocorridas quase que simultaneamente, que reforçaram ainda mais as novas percepções que eu estava tendo. Uma delas foi o relato de uma colega da CEPAL. Ela me disse: Neuza, ontem eu tive uma experiência muito interessante. Ministrei uma pessoa que estava aprisionada espiritualmente num calabouço. Não sabia o que fazer, e assim pedi que Jesus me ajudasse. Ele veio e simplesmente a tirou daquela prisão. Quando eu ouvi isto, concluí que essa história era semelhante a um caso que John Sandford descreveu no capítulo sobre prisão espiritual daquele livro que eu havia lido. A outra ocorrência nesse sentido foi o que me disse Lilian Latorraca, uma pastora do nosso ministério. Ontem recebi em nossa reunião de oração uma chave do Senhor. É uma chave que se usa para tirar espiritualmente as pessoas de prisões, igrejas aprisionadas e até cidades aprisionadas. Sem nem mesmo parar para pensar, eu disse a ela: ore por mim para que eu também receba essa chave. Esse grupo de oração que se reúne com a pastora Lilian é um grupo muito sério, que leva com muita responsabilidade aquilo que Deus pede. Eles oraram e me responderam que eu já tinha recebido aquela chave, mas que ela estava um tanto enferrujada, pois não estava sendo usada. Com efeito, eu já possuía havia um bom tempo informações sobre prisão espiritual, mas nada tinha feito a respeito. E aquele capítulo do livro do Sandford já havia sido lido e relido por mim várias vezes. Cheguei a marcá-lo e riscá-lo de diversas cores, pois tudo aquilo fazia sentido, mas eu não sabia como aplicar, na prática, no Ministério de Libertação, as informações de que agora eu dispunha. Crendo então que Deus me havia dado uma chave espiritual, minha decisão foi a de utilizá-la. Assim começaram minhas experiências de tirar pessoas que se achavam em prisões espirituais e libertar os algemados. Depois de confiar nessa palavra, eu comecei a ver os testemunhos do poder de Deus, de pessoas que foram tiradas de prisões espirituais. Liberta de uma gaiola na praia. Quando assumi que tinha recebido uma chave para abrir as prisões dos aprisionados, pedi perdão a Deus pela minha falta de compreensão e entendimento espiritual. Então o Senhor me proporcionou uma experiência nesse sentido. No seminário de nosso ministério, realizado num fim de semana, houve o caso de uma jovem que ficou endemoniada. O demônio que então se manifestou foi identificado como espírito das águas, em algumas culturas conhecida como Iemanjá.
Isso aconteceu num momento em que todos estavam fazendo uma oração de confissão de pecados e de renúncia. Nessa oração, todos renunciaram o envolvimento que tiveram antes de se converter com as religiões que praticaram no passado, quebrando os pactos espirituais realizados com as trevas. Eu resolvi então ministrar a moça que manifestou esse espírito. Vou chamá-la de Janaína. E assim como Deus faz as coisas bem completas, Ele proporcionou-me para ministrar comigo um intercessor que tinha visão espiritual aberta. Durante a ministração, o intercessor teve uma visão espiritual da situação e me disse que a moça estava aprisionada numa gaiola, constituída de tacapes ou lanças fincados na areia. Havia ainda um bando de índios que dançavam e cantavam, dizendo: "Não vão conseguir! Não vão conseguir!" Então eu disse: "O Senhor me deu todo tipo de chave. Assim eu amarro esses demônios que estão travestidos de índios e que são guardiões do inferno que a estão prendendo nessa gaiola. Eu os amarrei e os coloquei de lado. Tomei autoridade em nome de Jesus e, abrindo aquela prisão, eu atirei para fora. Depois de tirá-la, coloquei os demônios guardiões dentro da gaiola e os enviei para onde o Senhor Jesus determinasse." Um dos colegas da missão em que eu trabalhava era alguém que tinha ministrado Janaína algumas vezes, expulsando os demônios que haviam invadido a vida dela. Ele pertencia à mesma igreja dela. Depois que Janaína foi liberta da prisão espiritual em que se encontrava, aquele meu colega me questionou: "Neuza, o que vocês fizeram com ela? Ela está totalmente diferente. Pois nós expulsávamos os demônios diversas vezes, mas eles sempre voltavam. Mas agora ela está bem." Ele quis dizer que depois que ela saiu da prisão, não ocorreu mais nenhuma manifestação violenta de demônios. Eu lhe expliquei sobre o caso dela. Falei da prisão espiritual em que ela estava e lhe disse que realmente estávamos tendo novas experiências através das quais Deus estava nos ensinando acerca de prisões espirituais. Presa na escola. Cláudia me disse que não sabia por que gritava à noite. Todas as noites o fenômeno se repetia. Esse grito acontecia enquanto dormia e perturbava toda a família. Cláudia contou-me ainda que numa fase de sua vida ela brincava com o avô, apesar de que ele já tinha morrido e tinha sido enterrado havia muito tempo. Quem vinha se divertir com ela na realidade era um espírito que dizia ser seu avô. Enquanto brincava com o avô, aparentemente tudo estava bem com ela. Um dia, porém, ela resolveu parar de brincar com o avô e então começou a gritar à noite. Isso passou a acontecer repetidamente. O espírito que dizia ser seu avô a perturbava noite após noite. Quando a recebi, para ser ministrada, primeiro quebramos qualquer pacto espiritual que pudesse estar dando direito àquele demônio e desligamos qualquer conexão de alma ainda existente entre a Cláudia e o seu avô. Demônios foram então repreendidos, alianças foram quebradas, e Lilith, um espírito que atua como perturbador do sono, conhecido como terror noturno, foi repreendido e expulso. Depois de tudo isso, porém, ela disse que sentia-se como se ainda estivesse presa, e contou que, bem pequena, teve uma doença no cérebro, e o médico disse que ela não ia ter condições de ler e escrever. A menina deixou de ir à escola e só começou a ter aulas aos 12 anos numa escola para crianças especiais. Os colegas de classe eram excepcionais num nível muito profundo. Havia crianças com o corpo deformado, sem controle sobre o corpo, e alguns deles até babavam. Quando Cláudia foi brincar com as meninas da turma dela, ela se sentiu desajustada, pois estava fora da idade da turma e ela já era grande demais para brincar com aquelas meninas menores do que ela. Assim, ficava sozinha, sempre sozinha, em algum canto para brincar e até para comer. Sentia uma tremenda solidão. A escola tinha uma grade que separava as crianças normais das especiais. Cláudia não podia passar daquele ponto, pois era considerada especial, mas tinha um desejo enorme de passar por aquela porta. Quando tentava ultrapassar, era severamente castigada. As lembranças daquela época eram muito doloridas. Eu lhe disse:
Vamos tirá-la da escola onde você está presa. Veja-se naquela escola. Você consegue se ver lá? Ela viu-se na escola. Então Jesus veio e a tomou pela mão e começou a andar com ela. O portão que a separava dos alunos normais se abriu com Jesus. Ela foi para o pátio. Ele permaneceu junto dela e andou por toda a escola e ficou passeando com ela, mostrando que ela estava livre. Cláudia saiu da prisão espiritual daquela escola onde se achava aprisionada. Final da introdução. Obrigado por assistir até o final. Te aguardo no capítulo 1. Até mais, até breve, até logo, até lá. Caminhe pela fé.